Olá, você acompanha comigo agora no programa Mais Saúde de hoje. Alerta para a dengue no Maranhão. Casos aumentam e o Estado reforça medidas de prevenção. Ciência e esperança. Policial baleado apresenta evolução após tratamento experimental com polilaminina. No quadro Vacina Sim, os locais para aplicação da vacina contra a gripe. Recordes na saúde. Maranhão supera a meta de cadastros para a doação de medula óssea. No Fala Doutor desta semana, a inteligência artificial na urologia. Tecnologias como robôs, lasers e próteses infláveis já estão revolucionando tratamentos. E ainda, no estúdio, uma entrevista com o psicólogo Mauro Brandão. E vamos falar sobre a saúde mental masculina. Mesmo com chuvas ainda irregulares em parte do Maranhão, o sinal de alerta para a dengue foi acionado. Os casos prováveis da doença já passam de 1.000, com mortes confirmadas e outras em investigação. O Estado intensifica o monitoramento e cobra ações dos municípios, mas reforça: o combate ao mosquito começa dentro de casa. Fevereiro está terminando, ainda com poucas chuvas no norte do Maranhão. Mas o sinal de alerta para casos de dengue foi acionado. Segundo o painel de monitoramento da dengue, até o dia 19, haviam 1.069 casos prováveis da doença. 259 casos foram confirmados, com uma taxa de incidência de menos de 2 pessoas a cada 100.000 habitantes. De 4 mortes relacionadas à dengue, 2 foram confirmadas e outras 2 seguem em investigação. Junco do Maranhão é a cidade com pior índice. Existem 103 casos prováveis e 9 confirmados. Uma das mortes confirmadas foi no município. Os números são mais altos do que em 2025, mas seguem uma tendência de décadas, quando há oscilações entre um ano com a doença sob controle e outro ano com irregularidade. A situação é acompanhada pelo Estado do Maranhão, que mantém contato constante com os municípios para saber como estão as medidas de combate e de prevenção. Atualmente, nós estamos na fase de alerta, onde a gente começou a ver alguns municípios, registro de casos de dengue, também registro de casos de chikungunya. A gente ainda não tem tantos registros de casos da Zika no estado, mas a dengue e a chikungunya especificamente a gente tem uns registros já em alguns municípios. E aí a gente começa a trabalhar nas articulações. Que articulações são essas? De estar monitorando o número de casos, estar monitorando se os profissionais eles estão conseguindo realizar o manejo adequado dos pacientes, estão realizando as notificações oportunamente e estão, acima de tudo, educando a população. O objetivo principal dessas campanhas é mobilizar a população. É eu trabalhar dentro do meu domicílio as medidas preventivas para que eu evite que não só na minha casa, mas na minha vizinhança as pessoas adoeçam por conta de alguma das 3 doenças. No final de 2025, a Secretaria de Estado da Saúde, por meio da Vigilância Epidemiológica, chamou os municípios para um encontro, no qual foram discutidas medidas de controle do Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue. O trabalho principal de combate e prevenção é dos municípios, mas o Estado fica na retaguarda para auxiliar as cidades que necessitam de maior atenção. A Secretaria de Saúde ela tem gerenciado a sua rede de serviços hospitalares e, na medida que a gente vai oportunizando o registro de casos, a gente vai redirecionando o fluxo da rede para que não cause implicância para os outros tratamentos. A gente não pode esquecer que, apesar de nós estarmos num período chuvoso, a gente não pode esquecer das outras doenças que vão estar afetando a população também. Então a gente não pode deixar de oportunizar para a população aquilo que eles precisam, independente de qual cenário nós estejamos. Então, diante do cenário que a gente vai fazendo os ajustes na rede. E aí, na medida que a gente vai ou estabilizando, ou diminuindo, ou aumentando, a gente vai oportunizando o que a gente vai ampliar de rede, qual será a nossa referência secundária, como nós vamos organizar com os municípios para que a gente consiga oportunizar. De nada adianta o esforço do poder público se espaços como esses persistirem. Lixo sendo descartado de forma irregular, gerando acúmulo de dejetos e água parada. É tudo o que é necessário para o surgimento de um criadouro do mosquito da dengue. O risco de uma atitude como essa gera danos a centenas de pessoas que vivem perto do foco da doença. Daí a importância do cidadão ser o primeiro a cuidar do ambiente e da saúde de todos, evitando jogar lixo onde não deve.
A dengue, as arboviroses especificamente, a atuação do próprio cidadão, ela é mais importante do que qualquer outra. Porque se eu realizo as minhas ações dentro de casa, se eu faço o manejo adequado da água, se eu reduzo locais onde eu posso ter infestação do Aedes, eu reduzo a possibilidade de adoecer pessoas na minha casa e de adoecer pessoas na minha vizinhança. Então eu reduzo a doença dentro do meu município ou dentro dali onde eu estou morando. Acompanhe agora os locais das principais unidades de saúde que a vacina contra a gripe está disponível. No nosso quadro Vacina Sim. Veja agora as unidades de saúde para tomar a vacina contra a gripe. Centro de Saúde Amar, Centro de Saúde Liberdade, Centro de Saúde São Francisco, Centro de Saúde Turu, Centro de Saúde Coab Anil, Genésio Ramos Filho, Dr. José Carlos Macieira, Clodomir Pinheiro Costa, Vila Nova, Centro de Saúde São Cristóvão, Centro de Saúde Fabriciana Moraes, Centro de Saúde Santa Bárbara e Centro de Saúde Antônio Carlos Reis. E veja também o público-alvo da vacina contra a gripe. Crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade. Pessoas a partir de 60 anos. Gestantes e puérperas. Povos indígenas. Trabalhadores da saúde. Professores das escolas públicas e privadas. Adolescentes menores de 18 anos sob medidas socioeducativas. População privada de liberdade com 18 anos ou mais. Funcionários do sistema prisional. Pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais. Quilombolas. Pessoas com deficiência permanente a partir dos 12 anos de idade. Profissionais das Forças de Segurança e Salvamento e das Forças Armadas. Pessoas em situação de rua e caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário, de passageiros urbanos e de longo curso e trabalhadores portuários. Esse foi o quadro Vacina Sim. O Maranhão alcançou um resultado histórico na doação de medula óssea. O número de novos doadores superou a meta estabelecida pelo Ministério da Saúde e reforça a importância das campanhas de conscientização. A reportagem mostra como esse avanço pode salvar vidas. O Maranhão conquistou mais um feito inédito na área da saúde. O número de novos cadastros de doadores de medula óssea superou as expectativas em 2025. Esse aumento ele reflete o trabalho intenso da Secretaria de Saúde do Estado, da Central Estadual de Transplantes e do Hemomar, assim como dos demais hemocentros relacionados, na sensibilização da população sobre a importância da doação de medula como forma de combater a leucemia, linfoma e outras doenças hematológicas importantes. Segundo dados do Registro Nacional de Doadores Voluntários de Medula Óssea, o Maranhão teve, entre 2025 e fevereiro de 2026, 2.425 novos cadastros de doadores. O número ultrapassa a meta de 1.905 novos cadastros, definida pelo Ministério da Saúde para o Estado no mesmo período. Segundo o coordenador da Central Estadual de Transplantes, o trabalho de conscientização desenvolvido pela Secretaria de Estado da Saúde foi a principal razão para alcançar o novo número. As ações são, sobretudo, de sensibilização, realizadas de forma coordenada pelos hemocentros, que são vinculados à Hemomar. Então, muitas ações de sensibilização, tanto para a doação de sangue, que é muito necessário para os hospitais para salvar vidas, mas também para a doação de medula. A última semana de fevereiro será marcada pelas ações voltadas à campanha Fevereiro Laranja 2026, que vai ser desenvolvida pela Secretaria de Estado da Saúde junto com parceiros, no sentido de conscientizar as pessoas sobre a doação da medula óssea, tão necessária no combate e prevenção a algumas doenças, como linfomas e leucemia.
Fevereiro Laranja, a Central de Transplantes, junta esforços, né, de forma mais estreita com a Hemomar e os hemocentros, de modo a sensibilizar e a ganhar uma dimensão muito maior em prol desse ato da doação de medula, né, que é um ato simples. Qualquer pessoa saudável entre 18 e 35 anos pode fazer a doação de medula na Hemomar ou no seu hemocentro, na sua cidade, que seja mais próximo. É super tranquilo, é uma coleta de sangue simples que se faz como qualquer exame e você pode contribuir para salvar várias vidas. Veja no próximo bloco uma entrevista no estúdio com o psicólogo Mauro Brandão, que vai falar sobre os cuidados com a saúde mental masculina. Não saia daí, a gente volta já. Um tratamento experimental tem levado esperança a pacientes com lesões medulares graves. No Maranhão, um policial militar baleado volta a apresentar movimentos após receber a aplicação da polilaminina, uma substância que regenera tecidos nervosos. Uma história que une ciência, fé e expectativa de recuperação. Romildo se esforça e consegue levemente mexer o músculo do braço esquerdo. Um movimento que precisa de muita atenção para ser visto é um avanço muito grande na recuperação do policial militar, que virou notícia no dia 14 de janeiro deste ano, após ser gravemente baleado durante uma operação policial contra o tráfico de drogas, no município de Bom Jardim, a 275 quilômetros de São Luís. O tiro deixou o sargento tetraplégico, mas, felizmente, no dia 11 deste mês, Romildo voltou a ser notícia por fazer parte de um grupo de pessoas que estão recuperando os movimentos após a aplicação da polilaminina, uma substância que regenera tecidos nervosos após lesões medulares graves. O tratamento revolucionário oferecido ao policial foi realizado no Hospital do Servidor, mantido pelo governo do estado. A Anvisa deu uma decisão que autorizou o fabricante a fornecer o medicamento, autorizou os pesquisadores de neurocirurgia da UFRJ, que é a Universidade Federal do Rio de Janeiro, a fazer a aplicação e autorizou que a aplicação fosse realizada no Hospital dos Servidores do Estado do Maranhão. Assim foi a decisão da Anvisa. E ele nos apresentando isso, nós buscamos toda a segurança técnica, jurídica, para que acontecesse. O estudo da polilaminina foi desenvolvido pela pesquisadora Tatiana Coelho de Sampaio, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, por aproximadamente 25 anos. Entre 2018 e 2021, a descoberta foi testada em voluntários com lesões medulares severas, que receberam aplicações da substância diretamente na medula espinhal durante cirurgias. Após a aprovação da Anvisa no início de 2026, os resultados satisfatórios da pesquisa trouxeram esperança para muitos pacientes, entre eles, policial maranhense. 28 dias separam o desespero de Romildo e familiares da esperança. O processo com a polilaminina ainda é experimental, mas já faz com que pessoas que têm paraplegia e tetraplegia pensem em escrever uma nova página na vida, recuperando os movimentos que hoje não existem. Apenas algumas horas após receber a polilaminina, os movimentos de Romildo começaram a surgir. A minha força tem aumentado, né? Eu tenho movimentações leves já nas mãos, né? Quando estou fazendo as físio, na busca de movimentar pés, mãos, né? Minha musculatura tem contraído já bastante, tenho sentido isso. Minha respiração melhorou significativamente. Sinais de evolução foram observados pela equipe médica que o acompanha, a melhoria da respiração e controle do tronco. É um estudo experimental, tem mostrado resultados, né? Ele tem se mantido um paciente estável, um paciente sem intercorrências, porém o momento agora é cautela e acompanharmos o máximo possível. Ele está na etapa de reabilitação, que em geral pede paciência e pede um trabalho longo. A confiança que Vinícius, filho de Romildo,
teve na força da ciência foi fundamental para os resultados que estão sendo vistos. A gente tem total certeza de que desde quando a doutora Tatiana ela iniciou essas pesquisas há 27 anos atrás, até agora que tudo que a gente conseguiu foi a mão de Deus trabalhando. O feito histórico vai marcar a vida de todos que estão diretamente ligados ao processo. Ele é um paciente esperançoso, que sempre o fato dele sempre ter esperança, né, de que poderia dar certo, estimulava a gente ainda mais. E ver que realmente tem dado certo é muito gratificante. Encontraram toda a estrutura pronta, até elogiaram o hospital nesse sentido, que foi um dos hospitais mais ágeis que eles encontraram para fazer esse procedimento. E aí nós estamos agora vendo o resultado, estamos aguardando, ele está em procedimento de recuperação, com a equipe de fisioterapia do hospital, com a equipe de neuro do hospital acompanhando, com os médicos clínicos do hospital acompanhando. Agora é seguir o tratamento. Além de fé e confiança na pesquisa da doutora Tatiana, os sentimentos de Romildo e da família são de gratidão. Muito esperançosos de que ele volte a andar, que ele volte lá e continue a fazer o que ele mais sabe fazer de melhor, que é ser policial militar. Só tenho a agradecer aqui ao excelente atendimento do Hospital do Servidor, desde o maqueiro aos diretores, foram fundamentais e estão sendo para a minha recuperação, como também ao secretário de governo, Gilbert, que chamou para si a responsabilidade e que fez possível que tudo isso também viesse a acontecer. Só agradecimento, que Deus glorifique a família de todos, assim como também de vocês que estão aqui. No quadro Fala Doutor desta semana, a repórter Carla Bianca conversa com o médico urologista José Ribamar Calisto sobre o uso de tecnologias avançadas, como robôs cirúrgicos, laser, prótese de pênis desinflável e soluções de reprodução humana assistida. A inteligência artificial já está sendo usada para melhorar o diagnóstico e personalizar tratamentos, trazendo mais precisão e qualidade de vida aos pacientes. A urologia é uma das especialidades médicas que mais tem se beneficiado com os avanços da tecnologia. Para falar sobre esse assunto, no Fala Doutor de hoje, aqui ao meu lado está o urologista Ribamar Calisto. Doutor, quais são as principais tecnologias que vêm revolucionando a urologia nos últimos anos? Como você bem falou, a urologia foi o que mais se beneficiou com esse novo momento tecnológico da medicina. Nós temos três grandes avanços nos últimos 20 anos, especificamente nos últimos 10 anos. Primeiro, ligado à cirurgia oncológica, à cirurgia urológica, advento da cirurgia robótica. O robô entrou com uma grande arma delicada, uma arma segura, uma arma que proporciona menos trauma, menos edema, menos sangramento, uma recuperação mais rápida e o principal, uma delicadeza no desenvolvimento de um ato cirúrgico, né? Então o robô foi a grande revolução nos últimos 10, 12 anos. Segunda grande revolução foi o uso dos lasers. Hoje nós temos a incorporação da tecnologia da luz concentrada, que é o laser, para fragmentar, pulverizar cálculos dentro do rim com aparelhos ultra flexíveis, quando no passado nós tínhamos que fazer grandes incisões, abrir o rim para tirar uma pedra, por exemplo. Então os lasers cada vez mais delicados, mais finos, os aparelhos, consequentemente, que levam esse laser até o rim, conseguem entrar na uretra, entrar na bexiga, muito fino, a grossura de um canudo de refrigerante, e dentro do rim pulverizar os cálculos em um procedimento rápido, procedimento com menos trauma. As últimas revoluções também no tratamento da impotência sexual já entrou no nosso cotidiano há mais de 30 anos e a cada dia que passa os materiais têm melhorado, são as próteses de pênis infláveis. Nós tínhamos há 40 anos apenas as próteses semirrígidas que deixavam uma ereção permanente e as próteses, elas todas foram evoluindo e o advento da inflável, que bota uma pequena bomba dentro da bolsa escrotal, levando a ter uma ereção e uma detumescência, ou seja, mimetizar uma ereção fisiológica. Esses três
esses três avanços da medicina estão sendo incorporados como um quarto correndo por uma outra raia, que é a incorporação da inteligência artificial. Gestão de consultório, follow-up dos pacientes, acompanhamento, agendamento, fusão de imagens de ultrassom com ressonância, propiciando para a gente uma acurácia no diagnóstico e um detalhamento para ter uma maior segurança e levando para o lado da oncologia o índice maior de cura. De que forma, então, a inteligência artificial chega para revolucionar os pacientes, aí, todas essas cirurgias, de forma mais prática? Ela chega para fazer uma junção de tudo que o médico pensa. O médico pensa em fazer uma boa história, que é o principal, a história da doença, fazer um bom exame físico, ver os exames laboratoriais e radiológicos que são necessários para o fechamento do diagnóstico e ver as opções técnicas e disponíveis no Brasil e no mundo para ser oferecida ao paciente. Toda essa junção de informação que nós médicos temos que ter na mão para chegar aí, propor um tratamento. Hoje, essa junção rápida, esse abastecimento dessas informações por uma IA, por exemplo, vai deixar o tempo livre para a conversa e o relacionamento humano entre o homem e o paciente, entre a médica e o seu paciente, entre o terapeuta, entre o psicólogo, de maneira mais interpessoal. E deixar toda essa burocracia de análise de dados por conta de uma IA, por exemplo. E o futuro está bem aí na nossa porta, né? O futuro em que as imagens cada vez melhores, plotadas em cima de um sistema robótico, vai nos dar o caminho mais preciso, que não é visto a olho nu, para que o cirurgião, usando uma tecnologia robótica, consiga ir mais adiante da delicadeza. Ou seja, hoje a gente tem informação anatômica na nossa mente, no exame de imagem e usa a arma do robô. Nós estamos a dias curtos, né? Nessa nossa década de 20, vamos supor até 2028, 2030, tendo essa fusão de todos esses dados, então ele já entra para uma cirurgia robótica com a imagem plotada dentro e a segurança não tem nem o que discutir, vai ser muito maior para uma recuperação mais rápida. Pode-se dizer, então, que as novas tecnologias trarão, além de soluções, pacientes mais felizes? Mais felizes, menos traumatizados, se recuperando mais rápido, e nós estamos no meio desse turbilhão de evolução. No meio. Nós evoluímos muito na tecnologia operatória, da cirurgia aberta para a laparoscópica e agora para a robótica. Nós melhoramos muito na tecnologia de imagem. Nós tínhamos raio-x no passado, evoluímos para ultrassonografia, evoluímos para uma melhora do raio-x, que é a tomografia, adicionamos agora a ressonância magnética e, mais recente, o PET-scan, que é uma tomografia por emissão de pósitrons, as cintilografias, ou seja, as imagens nos dão mais segurança. Incorporamos, então, as novas drogas para tratamento, somente no campo da oncologia, drogas inteligentes, que procuram DNAs, procuram receptores dentro da célula, daquelas células cancerosas que têm uma mutação. Ou seja, quando nós reunimos tudo isso e uma só inteligência e oferecemos para o homem, eu digo o homem como o ser total, as informações compactadas, ele vai chegar para o seu paciente, para o seu enfermo e vai dizer a melhor proposta de tratamento depois de analisar todos os dados que eu levaria aí 15 dias para lhe dar, eu lhe dou em 1 minuto. Então, para o paciente vai ser muito melhor. Tudo isso, então, quer dizer que o pós-operatório, no caso das cirurgias, também serão melhores? Muito. Eu voltei para cá no final de 89, 90, começamos a operar grandes cirurgias oncológicas, urológicas, que o Brasil estava crescendo muito nessa mesma época. Pode dizer que eu nasci na urologia, na grande revolução da urologia, né? Vamos dizer assim, nasci como especialista. E naquela época nós fazíamos como era um conceito geral, grandes incisões, grandes cirurgiões. Isso mudou totalmente, né? Mudou totalmente. Então nós acompanhamos essa mudança, a nossa geração, entre 50 e 70 anos, essa revolução da medicina, que saiu de um conceito, eu vou falar de cirurgia, de uma cirurgia antigamente muito traumática, que levava muitas sequelas, a próstata, por exemplo, muita impotência sexual, muita incontinência urinária, para hoje,
em 2025 com uma tecnologia ultra sensível, ultra delicada, no caso da cirurgia robótica. Então eu operava uma próstata, deixava ele 7 dias internado. Hoje nós operamos uma próstata, um câncer de próstata, 7h30 da manhã, e no outro dia, 7h30 da manhã, ele está indo para casa bem. Trauma não tem comparação com a cirurgia do passado. Então, tudo isso que a humanidade tem feito, a ciência tem feito, a medicina tem feito, é para dar um bem-estar físico, mental e uma recuperação muito mais rápida. Isso é hoje, e nós estamos vivendo isso hoje. E o futuro está bem aí com as IAs, vai ser melhor ainda. Muito obrigada pelos esclarecimentos. Carla Bianca para o programa Mais Saúde. No programa de hoje, a nossa entrevista é com o psicólogo Mauro Brandão e vamos falar sobre saúde mental masculina. Seja bem-vindo, doutor Mauro, mais uma vez aqui no programa Mais Saúde, da TV Assembleia. Eu que agradeço, Ismael, mais uma vez o convite, já é minha segunda vez participando desse quadro e é sempre bom contribuir de alguma maneira para um tema tão relevante, tão presente na nossa sociedade. Doutor Mauro, o mês de novembro ele é dedicado especialmente ao câncer de próstata, né? Mas a saúde mental ela é importante, está inserida na saúde masculina também, né? Como é que funciona essa questão da saúde mental masculina? Como é que o senhor observa atualmente? Bom, não falando só da saúde mental, mas a saúde como um todo, os homens geralmente eles têm uma dificuldade maior em buscar os serviços e quando eles buscam, são em situações já mais graves, de emergência ou urgência, tanto é que o acesso dos homens principalmente acontece nesses setores, né? Secundário e terciário da saúde. A atenção primária, que geralmente a mulher tem esse hábito de prevenção, os homens quase não ocupam esse lugar. E tanto é que desde 2008 nós temos uma política, né, que é a Política Nacional de Saúde Integral do Homem, porque se percebeu essa dificuldade por fatores que a gente vai falar mais na frente relacionados à questão da masculinidade, porque é mais uma questão de hábito, de comportamento do que qualquer outra relação. Essa busca mais atrasada e quando chega já está em estados gravíssimos, né? Fora isso que também gera um custo muito grande para a saúde pública. Mas a saúde mental não é diferente, porque a gente fala de emoção, a gente fala de se abrir. E se abrir tem uma correlação com vulnerabilidade para muitas pessoas. E vulnerabilidade é sinal de fraqueza. E muitos homens não gostam de dar esses sinais e entendem que isso é muito ruim. Então, a saúde mental também ainda há muitos preconceitos, mas que com o tempo a gente tem tentado, tem percebido um movimento até tímido, né, de busca, mas que tem acontecido. Doutor Mauro, em relação tem a questão de machismo envolvida também? Sim. Questão histórica, cultural, como é que é isso? Falando da masculinidade, nós enquanto homens, nós temos certas afirmações relacionadas. O homem não chora, o homem não deve demonstrar fraqueza. Se eu fizer isso é porque eu estou demonstrando que eu sou vulnerável. Demonstrar vulnerabilidade, como eu falei, é sentido de fraqueza. Então, o homem tende a negar esses riscos e se colocar em situação também de risco. Ou seja, começa a consumir álcool de maneira excessiva. Geralmente é a válvula de escape para esse homem. Quando a gente fala, por exemplo, do homem provedor, do homem que dá o sustento da casa, então esses aspectos socioculturais e econômicos são significativos também. Isso formata a forma de ser desse homem. Nós temos papéis sociais. E é até uma grande discussão que é feita, até nessa política nacional que eu citei, de construir singularidades, masculinidades singulares. Porque o que acontece? Quando nós temos certas afirmações sobre o que é ser homem, é encaixar, é colocar os homens numa caixa e qualquer movimento fora disso não é enquadrado como masculinidade. Gera conflito no seu papel. Então, o homem acaba se encaixando e isso vai gerando certo sofrimento com o tempo. E também isso gera repercussões na sua saúde, não só física, né? Como eu falei. Essa busca mais tardia tem uma representação social muito forte, mas também a busca por adoecimento psicológico, depressão, ansiedade, entender que não precisa, porque se buscar, ele está falhando enquanto um homem na sociedade. E nós precisamos desconstruir isso. De que forma a gente desconstrói isso? Discutindo, trazendo, colocando, olha, é possível que a gente tenha outras formas de se manifestar a nossa masculinidade no mundo. Mas, com certeza, precisamos primeiro desconstruir os preconceitos, que tem uma linhagem patriarcal desse processo, né? Do homem dominante, do homem da virilidade, e que não é só reforçada por nós, homens, também. As mulheres também acabam reforçando em maior e menor prazo. Então, ao mesmo tempo que essa perspectiva, esses traços de gestos que a masculinidade traz para a gente, relacionado à forma de ver e perceber o mundo, da mesma forma que ele dá aquela ideia de superioridade, mas também ele traz muitos prejuízos. Então, é nesses prejuízos que a gente foca para tentar sensibilizar
toda a sociedade. Mauro, qual seria o ponto de alerta, o sinal de ter cuidado que alguma coisa está começando a ficar errada, já está explodindo, foi negligenciada antes? Qual o sinal de alerta? É muito comum, por exemplo, como eu já citei, o consumo excessivo de álcool e também o uso de outras drogas. Se a gente for analisar nas estatísticas, os homens eles consomem muito mais álcool do que as mulheres. Recentemente, esses números a diferença tem diminuído. Mas, de qualquer forma, os homens buscam geralmente o álcool como uma forma, como uma válvula de escape para lidar com as suas emoções. Porque se abrir e falar sobre si é algo muito delicado. Inclusive, na própria experiência clínica, a gente observa, né, a diferença. Como a mulher desde cedo, ela é trabalhada, não é porque é dela, ela é trabalhada, ela é formatada dessa maneira, a buscar e se abrir e falar, então ela busca com mais facilidade, fala de si com mais facilidade. Agora, aspectos relacionados à emoção, para o homem, são questões muito delicadas ainda. Então, até mesmo não saber como, não conseguir nem nomear o que está sentindo. Ter aquela sensação de estranhamento por estar naquele lugar, naquele espaço, naquele incômodo. Então, se tem um trabalho diferente, porque a pessoa ela tem que sentir a vontade para falar. Então, ela tem que sentir primeiro vontade para se colocar, para depois, sim, começar a desenvolver algum diálogo relacionado. Claro que isso não são com todos, mas, de maneira geral, a gente não pode negar que há esses atravessamentos socioculturais e que impactam na clínica e também nos outros serviços de saúde que a gente tem observado. Dentro da sua prática de trabalho, existe diferença de abordagens ou de sintomas para pessoa com mais instrução e menos instrução quando procura ajuda psicológica? Assim, em termos de abordagem não há diferença. O conteúdo, a epistemologia continua a mesma. Assim, às vezes é o tato de cada um. Às vezes é o tato mesmo, né? A gente compreende que para algumas pessoas a gente consegue desenvolver alguns argumentos, alguns assuntos. Com outras, a gente vai adaptando ao discurso dela, porque tem que fazer sentido para ela. Sim, sim. Né? Porque se eu não consigo acessar, é igual quando eu estou aqui, se eu não consigo acessar o outro que está me acompanhando na televisão, no YouTube, onde quer que seja, então eu não vou conseguir trazer a informação necessária. Então eu preciso adaptar a minha linguagem, né? A minha linguagem para o público que eu estou direcionando. Então, se a pessoa me fala determinados... às vezes ela já chega com um pré-diagnóstico. Eu estou com ansiedade, estou com depressão. Às vezes nem passou por um processo avaliativo. Sim. Né? Eu vou escutando e nosso processo é esse. Fazer uma psicoeducação, orientar se de fato é isso que está sentindo. E se for de fato, fazer os encaminhamentos necessários para que ela consiga se organizar melhor em relação a si e em relação ao outro. Então, vai depender muito da demanda, do perfil, de quem é a pessoa, né? Determinados assuntos são mais fáceis de elaborar, por exemplo, com homens. Eu tive uma experiência numa clínica de saúde sexual masculina, a gente está falando de virilidade. Sim. A questão sexual para o homem é algo muito importante e presente. Então, se ele se sente uma pessoa falha naquele momento, isso vai afetar e repercutir emocionalmente. Então, eu tinha outra abordagem para lidar, porque muitos deles nunca tinham buscado nem atendimento psicológico, né? Então, tinha que ter uma forma mais suave, diferenciada, para que eles não ficassem avessos a esse processo. Porque não era só atendimento psicológico, também tinha medicação, enfim, e fazia parte do processo de acompanhamento psicológico. Então, para aquele público, eu entendia que eu tinha que ter uma postura que tivesse uma linguagem acessível, que eles entendessem e fosse mais fácil criar esse vínculo com eles. Doutor, quando é importante ter cuidado com a saúde mental a partir da infância, o que é ideal de se fazer a partir da infância, que os pais tenham que orientar, para que não se torne um adulto com tantos problemas, que eu acho que a saúde mental começa na infância também, né? Sim, eu não gosto de ser taxativo. Sim. A gente pode ser o melhor dos pais no universo. Alguma coisa escapa, até porque tem outras questões que nos atravessam. Principalmente hoje, redes sociais, as plataformas, as redes, questão da criminalidade e outros aspectos nos atravessam. Agora, há pontos que a gente pode identificar, por exemplo, essa abertura, essa conversa, esse diálogo dos primeiros sinais, ou algum comportamento estranho, ou intenso, ou excessivo, que pode começar a ser questionado. Porque às vezes a criança pode estar vivenciando algum aspecto ruim na escola, uma inadequação, sei lá, no acompanhamento dos estudos, do aprendizado, ou está vivendo mesmo, como acontece com frequência, infelizmente, a questão do bullying. Então, esse diálogo, essa abertura de diálogo inicialmente é muito importante, para os pais começarem a perceber. E claro, percebendo que está indo para além daquilo, procurar a ajuda de profissionais. Hoje nós temos muito acesso à informação, né? Ao mesmo tempo temos que tomar cuidado com esse excesso, porque há muito diagnóstico feito por rede social. Mas, de qualquer maneira, com esse acesso às informações, nós começamos a compreender o que pode ser considerado um alerta ou não.
Se a criança está apresentando um comportamento mais agressivo, mais sexualizado, será que ela tem um comportamento de se isolar mais que com frequência? Então, começa a investigar o que está acontecendo, né? E buscar os profissionais adequados para a sua idade para que possa fazer todo esse processo. Uma investigação é mesmo até para que ela se sinta mais à vontade, né? E trabalhar desde cedo alguns aspectos. É porque a nossa personalidade ela vai se desenvolvendo durante o resto da nossa vida. Só que ela vai se consolidar mesmo, de fato, ali no início da juventude. Então, ainda é um período de altos e baixos, né? Então, alguns aspectos que são presentes na infância somem com o decorrer do tempo, ou ela se fixa. Então, essas nuances que eu acho que é importante inicialmente ficar observando. De que forma que essas abordagens de vocês, que a gente não pode se entrar muito porque a gente não está estudando, mas como é que se consegue trabalhar com uma pessoa com uma crise de ansiedade e fazer com que ela volte aos trilhos? Como é que é esse trabalho de vocês com um adulto, por exemplo, no início, quando se identifica no início um problema desse? Quem está em crise, primeiro tem que buscar alguma coisa que assegure, que suporte os sintomas, é a medicação. Sim. Até porque naquele contexto, se a pessoa ela não consegue lidar consigo, está desorganizada, o nosso papel ali não vai ajudar muito, inicialmente. Sim. Né? Mas quando é algo tolerável, né, o nosso processo é justamente fazer essa exploração, compreender, que de fato, porque assim, gente, os sintomas eles têm função. Eles não são algo à parte, não é uma espinha que te tira e simplesmente a pessoa volta ao normal. Sim. Tem função com o estilo de vida da pessoa, com a vida dela, não está desconectado do meio. Então a gente precisa compreender de fato, você está me falando de um quadro específico, com sintomas específicos que eu vou dizer lá no CID que é isso. Mas para além daquilo que está no CID, como é que tua vida, qual é o teu contexto, qual a tua história? Né? Porque uma ansiedade ela pode ocorrer, como voltando à questão da infância, por uma questão de bullying, uma ansiedade pode ocorrer, voltando à questão da saúde masculina, aquele papel de provedor e esse homem se sentir ameaçado, por exemplo, vou perder meu papel de provedor. Para além dos meus bens materiais, a materialidade das coisas, eu vou perder meu papel de provedor, isso pode gerar uma insegurança e gerar uma ansiedade, uma preocupação, um estresse crônico. Conviver com esse estresse crônico, isso vai deixando a pessoa mais vulnerável até mesmo para doenças físicas, né? Ou seja, são as questões psicossomáticas do processo. Então, a gente precisa ficar atento a todo esse contexto para poder, aí sim, abordar de acordo com a história daquela pessoa. O que representa esse papel de provedor? O que significa, então, ser homem para ti? O que isso tem te trazido? Quais são esses conflitos de identidade? Que acontece muito. Né? Geralmente tem esse conflito de identidade. Acontece, gente, faz parte. De vez em quando a gente vai fazendo essa revisitação. Mas será que esse determinado comportamento realmente faz sentido? Está me fazendo bem? Como eu falei no começo, esses papéis sociais acabam trazendo coisas negativas para a gente. Né? Então, quando a gente começa a flexibilizar certas características, a gente está promovendo o bem-estar, né? A gente está promovendo a saúde dessas pessoas. Doutor, como identificar o limite entre o cansaço comum e o esgotamento emocional? Principalmente para homens que vivem em profissões que demandam muita pressão. Tu falas mais do burnout? Também, burnout. Que pode chegar ao burnout? Isso. Bom, o burnout, o esgotamento emocional, ele tem algumas dimensões. O esgotamento, a perda de sentido, a pessoa ela começa a ficar indiferente, ela começa a se isolar socialmente. E é bom sempre levar em consideração que é em relação ao trabalho, porque se ela se afasta daquele contexto, vamos dizer que o funcionamento dela volta ao caminho. E ela apresenta, então, nesse contexto, ansiedade, quadros depressivos. Às vezes fica difícil identificar se a depressão é por si só ou ela só faz parte de um guarda-chuva como o burnout, que são várias dimensões, essa não identificação. Tem algo que chamamos também de presenteísmo. Tem absenteísmo, quando a pessoa ela começa a faltar bastante, mas tem um presenteísmo, que ela está lá, mas ela não está. Né? E aí é muito comum. Muito paradoxal. Muito paradoxal. Ela está aqui, está trabalhando, assumindo essas funções, mas ela está distante. Sim. Porque aquele serviço não faz mais sentido para ela. Né? Ela está totalmente desconectada. E essa exaustão emocional, você percebe que não é um cansaço. Porque você chega cansado do seu serviço, chega em casa, faz alguma coisa, tem algum tipo de hábito que você faça que alivia. No outro dia você está, ok, vamos lá. Mas não basta chegar em casa, não basta fazer alguma coisa ou ter alguma atividade de lazer. É algo persistente, permanente durante o tempo. Então você percebe que algo vai para além, que já é algo de adoecimento mesmo, que você não consegue ser mais a mesma pessoa. Isso vai afetando também as suas relações sociais nos outros âmbitos. Como eu falei, vai perdendo o prazer de viver. Uma bola de neve, né? Uma bola de neve. Então é algo muito mais persistente, muito mais intenso,
né, na nossa vida. Então a pessoa começa a perceber que de fato eu estou diferente, eu não consigo. E os demais percebem isso. As pessoas ao seu redor identificam, seja pela expressão, seja pela forma de tratar, né? Às vezes a pessoa começa a ficar mais agressiva. E o que chama mais atenção é quando são características que não são presentes na personalidade da pessoa. Então, muda completamente de um comportamento para outro, agir de uma forma e está agindo de outra. E isso a gente percebe quando nossos colegas, principalmente você tem um hábito de conversar, estar ali, pelo menos acompanhar no dia a dia, você percebe quando a pessoa muda. Sim. Isso chama atenção, né? Não quer dizer que seja algum adoecimento, mas pode ser que sim, né? Então, a diferença bem aí dá para identificar que é um processo para além, né, de um cansaço normal. Então, Mauro, o que representa buscar essa ajuda logo no início, quando se percebe alguma alteração? Fala da exaustão emocional? Dos problemas psicológicos de uma forma geral. Tanto, assim, primeiro, voltando para os homens, a gente tem uma dificuldade de reconhecer, sim. negar e usar métodos que não são mais adequados para isso. A gente sabe muito bem disso. Sim. A gente prefere negar isso para a gente mesmo. Geralmente, não sei se isso tem se dado, mas os homens que procuram, quando procuram já no estado mais avançado, geralmente vão porque as mulheres ou os filhos impõem que eles façam aquilo. Sim. Né? Tanto é que o índice de homens solteiros que vão buscar ajuda já cai pela metade. Sim. Ou seja, já vem mais um papel que acaba mais um papel também social. A mulher, esse papel de cuidadora. Então, geralmente, é ela que vai lá e incentiva o seu companheiro a buscar ajuda, seus filhos que vão lá incentivam a buscar ajuda. E aí, com muita força, vai. Então, assim, quando perceber que há um desgaste, que a pessoa, internamente a pessoa identifica que algo não está bem. Será que perdeu o prazer nas pequenas coisas, atividades que antes faziam não fazem mais sentido? Ou começa a sentir toda hora em estado de alerta, mesmo que não haja nada naquele ambiente de maneira específica que identifique uma ameaça, a pessoa começa a perder sono, muda o apetite, então tudo, ou emagrecimento repentino, ou começa a ganhar peso de maneira repentina, tudo isso podem ser sinais que a pessoa tem que avaliar. Bom, o que está acontecendo comigo? Né? Que aí ela pode, conversando, ter a rede de apoio é importante justamente por isso. Né? Por mais que ela inicialmente não busque um profissional, mas ela conversando com alguém, seja familiares, companheiros relacionados, incentivam, como falei, não, vá buscar ajuda, você não está bem, possivelmente. Sim. Então, esse primeiro passo é importante, essa autoidentificação e também esse olhar do outro, né, para reforçar a busca por ajuda. Mauro, obrigado por sua participação aqui mais uma vez no programa Mais Saúde. Passou rápido, né? 15 minutos, né? Voou. Esse foi o nosso programa Mais Saúde de hoje. Para você, um bom início de semana e a gente se encontra no próximo domingo às 9 da manhã. Até lá.